Pronto, retornamos então, vamos lá. Nós estamos então, né, ou vamos agora para a sexta questão, que é a questão o que é que eles falam? Explique a lei dos sexagenários. O que foi a lei dos sexagenários? A lei dos sexagenários, eu sei que você já fez, né? Você vai, pode voltar lá e você vai ver tudo isso a partir da página 152. Você tem a lei que a partir de 60 anos de idade esse escravo então ele vai ser livre, né? Ele vai ter liberdade então agora, a partir de 60 anos de idade. Essa é a lei dos sexagenários, certo? Entre 60, os escravos que estavam entre 60 e 65 anos deveriam prestar serviço de 3 a 5 anos aos seus senhores. E após os 65 anos de idade, eles seriam libertos. Então, tinha lei, mas eles tinham que prestar um serviço de 3 a 5 anos. Quando fechasse 65 anos de idade, aí sim eles seriam libertos, tá? É uma observação para vocês. A sétima, você vai ter as palavras cruzadas, né? Aquelas cruzadinhas, na verdade. Você vai completar. A diz assim: após determinada idade, essa lei dava liberdade ao escravo. Qual era a lei que dava liberdade ao escravo dessa idade, gente? Acabamos de falar. Seria sexagenários, né? B. A partir dessa lei foi extinto o tráfico de escravos no Brasil. Qual foi a lei que no Brasil foi extinto o tráfico, né? É uma lei brasileira, foi criada por aquele ministro. Quem era, lembra? Quem é o Eusébio de Queiroz, certo? A C, pessoas que aderiam ao movimento contra a escravidão. Quem eram essas pessoas? Qual era o nome que a gente dava? As pessoas que eram a favor da escravidão, eram chamadas de abolicionistas, né? A D diz, lei feita pelos ingleses que impedia o tráfico internacional de escravos. Qual foi essa lei inglesa? Lembra que eu falei? Foi uma das primeiras leis, né, que vai pensar lá na questão da Declaração Universal de Direitos Humanos, criado depois da Segunda Guerra Mundial, em 48. Então, qual é a lei? A Lei Bill Aberdeen, certo? Essa é a D. E a E? Essa lei dava a toda criança, filha de escravo, a partir da data em que foi promulgada a liberdade. Qual é a lei que vai dar liberdade a esse escravo, gente? A alternativa é... Alternativa não, letra E. Qual é a lei que vai dar liberdade a esse escravo? Né? É a lei do... Esse escravo bebê que está sendo gerado ainda, né? A lei do ventre livre. A F vai dizer, os proprietários de escravos queriam após a Lei Áurea. Aconteceu a Lei Áurea, os escravos seriam libertos. A partir dessa lei, não podia mais ter escravos, não podia ter mais trabalho escravo. Então, os donos de escravos, os antigos donos, eles queriam alguma coisa. E agora a gente vai ficar sem fazer nada, vamos sair no prejuízo, né? Que absurdo, né? Pensar assim, mas assim que aconteceu. Eles queriam o quê? Das autoridades, queriam então a indenização. Então, houve essa indenização. Então, a F, o que é que eles querem? Eles querem uma indenização. A G, muitos donos de escravos obrigavam meninas escravas a fazer isso como forma de ganhar dinheiro. O que é que esses donos de escravas faziam? A prostituição. Então, essas meninas se prostituíam, certo? Então, é prostituição. E a última, grande abolicionista, defensor da monarquia. Quem foi esse abolicionista, defensor da monarquia? Joaquim Nabuco, certo? Bom, a página 158. Tem um quadro aqui, né, que é da abolição da escravatura, ainda você vai ter as datas, né, desde 1850 até 1888, que é a última lei, que é a lei máxima, que é a Lei Áurea. Considerando a linha do tempo acima, o processo de abolição da escravatura no Brasil, identifique e justifique as afirmações verdadeiras e falsas sobre o processo de abolição da escravatura indicadas abaixo. Então, a gente tem o processo. O que é que você vai fazer? Professora, eu não entendi nada. Você vai fazer o quê? Você vai dizer se o que está aqui escrito agora é verdadeiro ou falso, pelo que você leu e você participou das aulas assistindo. A diz, o processo abolicionista foi rápido, porque recebeu a adesão de todas as correntes abolicionistas do país. Gente, isso é verdadeiro? Foi rápido? Eles quiseram logo essa abolição da escravidão? Claro que não. Então, isso é falso, certo? Você vai colocar, então, falso, porque não era todo mundo que queria. A abolição no Brasil, ela foi lenta e gradual, tá? A B vai dizer, o primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso de serviço das crianças nascidas em cativeiro. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso, né? Esse processo aqui foi depois,
certo? Que era a lei do ventre livre. Então você vai colocar falso. Por quê? Porque aí era a lei do ventre livre, que veio em 1871. Então, portanto, depois da lei de Eusébio de Queiroz, certo? A C diz, assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Foi a partir dessa lei aqui, a Lei Áurea, pela princesa Isabel, que vai ser ilegal, torna-se ilegal, então, ter escravo, escravizar e trabalho escravo, certo? Você vai colocar assim. E a D, ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz bloqueou a formulação de novas leis anti-escravidão no Brasil. Isso é falso. Por quê? Olha, porque a lei de Eusébio de Queiroz ela não teve esse poder de proibir, por exemplo, o surgimento de outras leis anti-escravidão, né, no Brasil. Não tinha esse poder, né? Então, aconteceu o contrário, né? Ela incentivou a lei e a aprovação do ventre livre, certo? Depois dela você vai ter ventre livre, você vai ter sexagenários, ok? Então você vai colocar falso porque ela não bloqueou outras leis. Você tá entendendo? Depois de Eusébio de Queiroz, outras leis vieram. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela não veio para proibir ou bloquear outras. Pelo contrário, foi criada e depois dela outras leis vieram, como eu falei agora, ventre livre, sexagenário. Bom, o que é que nós vamos fazer, gente? Nós estamos até a página 158. Bom, aí nós temos a página 159, ele tem a número 9, a questão número 9. A Lei de Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras, ambas de setembro de 85, do ano 50, são consideradas marcos na modernização da sociedade brasileira. Explicite, você vai dar um exemplo, vai explicitar, vai esclarecer, né, o conteúdo de cada uma delas. Pronto, a Lei Eusébio de Queiroz é o quê? Você vai falar. Aí você vai dizer, ela proibia o tráfico de escravos, né? É uma lei brasileira criada por Eusébio de Queiroz, ministro Eusébio de Queiroz. E a Lei das Terras, em 1850, ela atribuía um valor imobiliário às terras que não seriam mais doadas, como haviam sido em relação às Seis Marias, né? Lá na época, quando a família real chega aqui no Brasil. Essa lei foi uma dos estatutos responsáveis para a consolidação dos latifundiários no Brasil, né? Ou seja, os donos de latifúndios de terras. Bom, a B. Explique os motivos pelos quais ambas as leis são consideradas marcos na modernização da sociedade brasileira. Essa é a questão de número 9, estamos na letra B. A Lei Eusébio de Queiroz permitiu a liberação de capitanias do tráfico negreiro para os setores mais produtivos, né? Aí você vai ter, quais eram eles? Industrialização, bancos, mecanização das fazendas, entre outras. Enquanto a lei de terras valorizou comerciantes, as terras brasileiras, aquecendo o mercado interno, portanto. Nós vamos parar por aqui, tá bom? Na outra aula nós finalizaremos essa questão de atividades, certo? Espero que vocês tenham tirado dúvidas agora com essas questões e nos falaremos numa outra aula. Qualquer coisa você vai falar comigo no WhatsApp, tá? Cheiro, fique com Deus.